tema dessa aula, então, é o citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma, na verdade, ele é todo aquele recheio que a gente tem logo para dentro da membrana plasmática. Só que a membrana plasmática, como a gente já viu, é na verdade aquela cobertura que a célula tem que define os limites do que é o lado de dentro, o que é o lado de fora e ainda define o que tem que ficar para dentro e o que tem que ficar para fora. Então, ela tem a capacidade de segurar e selecionar o que precisa ficar do lado de dentro e também empurrar, se for o caso, substâncias para o lado de fora para ficar do lado de fora. Então, ela ajuda a manter o lado de dentro e o lado de fora diferentes. Dentro da célula, então, como nós sabemos, existe mais ou menos de 65% até 75% de água. E mergulhado nessa água, a gente vai ter um monte de moléculas, glicídios, ou seja, carboidratos, proteínas, sais minerais, solúveis e insolúveis, então está cheio de coisa. Esse monte de coisa diluído dentro da água, misturado dentro da água, dentro da célula, é que constitui o citoplasma. Esse citoplasma, então, pode ser chamado de protoplasma, hialoplasma, ou citossol, ou é o recheio celular. Dentro desse recheio, então, a gente vai ter um estado físico diferente daqueles estados físicos convencionais, que é o sólido, líquido e o gasoso. Na verdade, se o citoplasma ele fosse sólido, a gente não teria como fazer esse movimento, porque as nossas células seriam rígidas, mais ou menos que nem uma pedrinha de gelo. Então, líquido também não dá para ser, porque senão, nesse momento, todas as nossas estruturas celulares estariam decantadas, ou seja, apoiadas sobre o fundo da célula. Justamente para isso, então, gasoso desconsidera-se. Então, nesse caso, para a gente poder ter reorganização celular e colocar as coisas dentro da célula do jeito que a gente quer e essas coisas ficarem posicionadas dessa forma, é necessário que a gente tivesse um tipo de estado físico diferente. Esse estado físico que a gente vai ter, então, dentro do citoplasma se chama estado físico coloidal. É mais ou menos como se fosse um gel, um estado melequento, pastoso. Tipo, vamos pegar uns exemplos simples, assim, gel de cabelo, creme dental, por exemplo, shampoo, todas essas substâncias que não são sólidas de verdade, mas também não estão para líquido, obrigatoriamente são coloides. Nesse caso, o estado coloidal, ele fica entre o estado sólido e o estado líquido, ele está no meio. E esse estado coloidal, ele na verdade ele fica alternando mais para perto do sólido, mais para perto do líquido. As coisas que fazem ele ficar alterando são na verdade variações nos componentes do coloide. O coloide, então, é sempre uma substância química que tem esse estado mais melequento, mais pastoso. E aí vai variar a quantidade de sais minerais, temperatura, disponibilidade de água, quantidade de proteínas, fazendo com que ele alterne mais para o lado do sólido ou mais para o lado do líquido. Então, esse estado mais pertinho do sólido, assim quase no sólido, mas ainda não é sólido, é chamado estado de gel. E quando ele começa a ficar mais perto do líquido, ele sai do gel e se aproxima mais do líquido, chama-se estado de sol. Então, o nosso coloide citoplasmático ele nunca para de alternar entre os estados de sol e gel o tempo inteiro, de acordo com essas variações que eu citei, como temperatura, sais minerais, proteínas, etc. Então, como o nosso citoplasma ele tem esse estado meio pastoso, eu posso mexer as coisas que estão lá dentro e reorganizar a minha célula. É mais ou menos como se a gente quisesse dentro de casa trocar a mobília de lugar, botar o sofá num canto, tirar ele e botar no outro, tirar a cama num lugar, botar no outro. Então isso é possível dentro da célula também. Então, nesse estado coloidal que faz o preenchimento celular, o preenchimento é feito basicamente com esse fluido. Mas, graças a essa possibilidade de reorganização, a gente pode, de repente, fazer algum tipo de movimentação dentro do citoplasma. Essas movimentações são realizadas de acordo com a necessidade celular e às vezes até mesmo de forma aleatória. Então, esses movimentos internos do citoplasma estão divididos em 3 tipos de movimentos. O primeiro tipo de movimento, chamado movimento browniano. Esse movimento, ou movimento browniano, é um movimento de partículas, algumas mais rápidas, algumas mais lentas, pela própria variação da energia cinética delas, por causa do calor, do frio, elas mudam de velocidade. Isso cria uma movimentação aleatória, que vai empurrando as coisas para um lado, para o outro, e vai reorganizando essas coisas dentro do citoplasma. Mas, nós também temos outros movimentos que já não são tão aleatórios assim. Por exemplo, movimentos ameboides. Os movimentos ameboides são aqueles movimentos que são encontrados pela primeira vez e visualizados, explicados lá nos protozoários, que é um movimento que eles usam para fazer fagocitose, que é aquele que a membrana vai e engole alguma coisa. Tipo isso aqui, uma celulinha que vai engolir uma partícula, ela se desloca até a partícula engole. No nosso caso,
em células humanas, isso é visualizado, por exemplo, nos nossos leucócitos, que são aquelas células de defesa, aquelas que têm que se deslocar até uma partícula e comê-la, tipo um vírus ou uma bactéria que entra dentro de nós. Então, os nossos glóbulos brancos ou leucócitos fazem esse movimento ameboide. Então, é para fazer principalmente fagocitose, às vezes pinocitose, mas é um movimento de englobamento de partículas. Então, é um movimento, a célula se desloca. Isso é possível porque o citoplasma é flexível, é molengo, e porque a membrana plasmática, né, por causa do modelo mosaico fluido, a gente sabe que ela tem capacidade de se reorganizar a sua superfície. Além dessas, a gente ainda tem outra possibilidade de movimentação, que é um movimento chamado de ciclose. Esse movimento é um movimento todo ele coordenado, bonitinho, normalmente acontece em sentido horário em células vegetais e é usado para movimentar organelas, como é o caso do cloroplasto. Então essa movimentação de organelas, ela pode acontecer de maneira mais coordenada. A ciclose é mais específica assim, quando se fala em cloroplastos. Significa então que nesse caso, nós sabemos que mergulhado dentro desse gel, que é o citoplasma, a gente tem organelas celulares. Então só para ficar claro, tá? Primeiro, os movimentos brownianos, eles ocorrem por fatores físicos, né? Variações de temperatura, por exemplo. Ainda, os movimentos ameboides e a ciclose, esses acontecem por modificações naquilo que define o formato que a célula tem, que é chamado de citoesqueleto. Então, o que vem a ser o citoesqueleto ou esqueleto celular? É, na verdade, uma estrutura que vai dar forma, estrutura e movimentação para a célula. É isso que define se a célula é redonda, se ela é mais oval, se ela é compridinha, que nem um espermatozoide. É o citoesqueleto. Então, esse citoesqueleto, ele é formado por um conjunto de várias proteínas. As maiores, em forma de canudinhos, assim, são chamadas de microtúbulos. As proteínas menores são chamadas microfilamentos. E são fiozinhos tipo fio de cabelo, bem fininho. E, ligando os microtúbulos até os microfilamentos, nós temos filamentos intermediários, que são proteínas de tamanho intermediário, que fazem a conexão entre um ponto e outro para garantir que a célula fica mais ou menos com um formato fixo. Sendo assim, nós temos, por exemplo, aqui, essa célula delimitada pela linha de fora. Essa seria a membrana plasmática. Pelo lado interno, lá perto do núcleo, a gente tem um conjunto de canudinhos mais rígidos, maiores, que vão lá de perto do núcleo até a membrana plasmática. Então é essa parte dos canudinhos azuis, chamados microtúbulos. Estes são formados por uma proteína, toda ela em forma de canudo, chamada de tubulina. É a maior das três, tá? Aí vai até a beirada. Só que como a membrana plasmática ela é mole, ela ficaria toda espichada, assim, né? Toda cheia de pontas. Então, para dar ela um formato um pouco mais arredondado, a gente vai ter os microfilamentos e os filamentos intermediários. Então, ligando a ponta de um microtúbulo ao outro, a gente vai ter os microfilamentos. Em geral, formados pela proteína da actina, que é aquela mesma que tem nos músculos e permite a movimentação. Isso já garante, então, que os microtúbulos vão definir o formato e que os microfilamentos vão ajudar a fazer os movimentos. E aí, ligando intermediariamente um microtúbulo ao outro, até mesmo microfilamentos aos microtúbulos, nós temos os filamentos intermediários, como é o caso da queratina, que é aquela mesma molécula que forma o nosso cabelo, por exemplo, que vão dar estabilidade no formato e garantir que a célula fica um pouquinho mais rígida. Então, por que é que o núcleo fica quase sempre na posição central? Porque esse conjunto de proteínas prende ele lá dentro. Então, esse sistema, que é o sistema que mantém o esqueleto celular mais ou menos rígido e firme, e se precisar movimentar, ele movimenta, ele para nós, ele também é coordenado pela força da gravidade, que diz o quanto de força ele tem que exercer. Se por acaso um astronauta vai para o espaço, onde a gravidade é menor, a força que esse sistema tem que fazer é menor. Então, se o astronauta ficar muito tempo no espaço e volta para a Terra depois, o que acaba acontecendo é que esse sistema ele ficou tanto tempo sem fazer muita força, porque a gravidade era menor, quando ele volta para a Terra, esse sistema ele tem dificuldade de movimentar. Isso é uma das coisas que faz com que os astronautas tendam a ter mais dificuldade de locomoção na Terra quando eles retornam. Então, eles têm que fazer um período de adaptação para que todas as células do seu corpo, em especial as musculares, elas acabem, então, se reforçando de novo para o cara poder caminhar normal. Tá? Então, é normal que isso aconteça. Sendo assim, os três grupos de proteínas são microtúbulos, que definem o formato, os microfilamentos, especialmente para movimentar e organizar, e os filamentos intermediários, que ajudam a dar sustentação, estrutura a célula e mantém o formato que ela vai ter.
Ainda, a gente pode encontrar nessa estrutura do citoesqueleto proteínas de ancoragem, que significa, para que esses filamentos azuis, que são os tubinhos do microtúbulo, não atravessem e furem toda a membrana plasmática, a gente vai ter proteínas menores, chamadas de proteínas de ancoragem, que dão apoio, como se a membrana plasmática estivesse aqui, o microtúbulo vem que nem um cano, para ele não furar, tem uma bolinha aqui onde ele apoia, em vez de furar diretamente a membrana plasmática. Então, tudo isso constitui a estrutura do citoesqueleto. Sendo assim, o citoesqueleto, além de movimentar a estrutura celular, também define o formato que a célula vai ter. Lembre que isso aqui, especialmente, é para células que não têm parede celular. Tipo, nas plantas tem parede, então não é o caso. Em bactérias tem parede, então não é o caso. Embora a gente saiba que exista citoesqueleto para essas estruturas celulares, para a planta, por exemplo, só que aí o papel, por exemplo, estrutural é mais para a parede celular do que para o citoesqueleto. Então, em célula animal, isso sim é bastante comum. Então, ainda é importante lembrar de alguma coisa. Primeiro, de onde vem esse citoesqueleto? Esse citoesqueleto, na verdade, ele é formado a partir de estruturas que dão origem às organelas celulares. Lembre, tudo aquilo que está mergulhado aqui para dentro do espaço que vai ter é parte das organelas. Então, se não é o gel do citoplasma, está mergulhado no citoplasma, está mergulhado nesse gel. E essas estruturas, em que cada uma delas tem um papel específico, a gente deu o nome de organoides ou organelas celulares, que seriam, assim, os microfuncionários da célula. Cada um deles tem um formato diferente, cada um deles tem um papel diferente. Então, a gente vai organizar aqui extraoficialmente as organelas celulares de acordo com os seus papéis e as suas origens. Então, pela origem das organelas celulares, a gente vai subdividir-las em 3 grupos, que são, primeiro, aquelas organelas que nasceram a partir do próprio metabolismo celular, ou seja, são coisas que a célula faz, e a partir dela executar essas atividades, nasce uma organela celular. Então, nós temos 2, que são ribossomos, que são fabricados pela transcrição e depois pela tradução. O que é a transcrição? É quando a gente tira as informações do DNA e converte em RNA. E aí a tradução é fabricar proteínas, então também chamada de síntese proteica. Com essas 2 atividades que toda e qualquer célula faz, a gente forma um ribossomo. Na prática, a gente até pode dizer o seguinte: o ribossomo, na verdade, é um pedaço de RNA preso por proteínas. Então, é um RNA chamado especificamente de RNA ribossômico. Além disso, os centríolos. O centríolo, ele é só feito de proteínas. Então, o ribossomo é quem constrói as proteínas. Então, se o DNA fabrica ribossomo, o ribossomo, por conta própria, pode fabricar os centríolos. O centríolo é, na verdade, uma confluência, uma conjunção de muitos microtúbulos, que são aqueles que originam o citoesqueleto. Então, o ribossomo é fabricado pela transcrição e tradução, que é a síntese proteica depois, e o centríolo é fabricado só pela tradução. Então, nesse caso, pela fabricação de proteínas. Então, o ribossomo nasce a partir do DNA e o ribossomo fabrica o centríolo. Então, esses 2 são fabricados por metabolismo da própria célula, pelos mecanismos de transcrição e de tradução. O segundo tipo, o segundo grupo de origem que nós vamos ter de organelas celulares é, na verdade, a formação do sistema endomembranas. Isso aqui, que é uma célula que tem DNA solto, é aquela célula que apresenta normalmente a constituição de uma bactéria, onde nós vamos ter um ser procarionte, onde o DNA fica boiando, perdido pelo citoplasma. Ele não tem espaço específico para ficar. Sendo assim, o que acaba acontecendo então é que o espaço ou o local onde o DNA fica é qualquer lugar. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que o lugar onde o DNA fica numa célula procarionte, uma célula de bactéria, é chamado de nucleoide, não é núcleo. O nucleoide, assim, do ponto de vista conceitual, seria o lugar mais provável de se encontrar o DNA, e só. Tá? Então, nesse caso aqui, o que acaba acontecendo? Por causa de uma mutação nas células que foram nascendo com dobras na membrana de fora para o lado de dentro, chegou um determinado momento da evolução celular onde o DNA ficou preso, onde as membranas do lado de fora foram dobrando para dentro e acabaram isolando o material genético. Então, esse espaço onde o material genético que estava boiando passou a ficar solto lá dentro agora, mas isolado, passou a ser chamado de núcleo. Então, na verdade, o núcleo é um monte de membrana de fora que vai dobrar até para o lado de dentro. Então, toda essa parte da membrana que dá origem para o núcleo, que nós chamamos popularmente de carioteca, ela, na verdade, é o conjunto de membranas de fora que se dobrou para dentro. Por isso, esse conjunto de todas essas membranas ganha o nome de sistema
de endomembranas, ou sistema de membranas internas. Só que cada uma delas, que ficou no meio do caminho aqui, passou a assumir um determinado tipo de papel diferente. E como nós sabemos, cada estrutura interna do citoplasma que faz um papel distinto é uma organela distinta. Então aqui virou uma organela, aqui virou outra, e todas elas acabaram vindo desse sistema de dobramentos da membrana plasmática do lado de fora para o lado de dentro. Sendo assim, muitas organelas que nascem a partir desse dobramento são organelas que têm na sua constituição membrana, a própria membrana plasmática, só que dobrada para o lado de dentro. Essas membranas aqui tendem a desaparecer durante o ciclo de divisão celular. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que as organelas formadas por esse dobramento, pelo sistema de endomembranas, chamadas de organelas membranosas, são os retículos, chamados retículo rugoso ou retículo endoplasmático liso, que depois serão estudados separadamente, o Golgi, ou também chamado de dictiossomo, ou complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, complexo golgiense, os lisossomos, os peroxissomos e os vacúolos. Todos esses são conjuntos de membranas, dobrados assim, que acabaram ficando dentro do citoplasma fazendo papéis distintos. Então, nós entramos no nosso terceiro e último grupo de organelas, que são aquelas que foram originadas por endossimbiose. Na verdade, existe uma teoria chamada de teoria endossimbiótica, proposta por uma cientista chamada Lynn Margulis, que propõe o seguinte, que uma célula eucarionte encontrou uma célula procarionte. Como elas são muito diferentes de tamanho, a eucarionte, ela engoliu a procarionte para comer, como se fosse destruir. Só que quando ela engoliu, assim, e fez uma fagocitose, a fagocitose não deu certo por algum problema, por algum motivo. E o que acabou acontecendo é que, com o passar do tempo, sem querer, essa celulinha pequenininha, vermelhinha ali, que representa o procarionte, foi engolida e começou a produzir coisas que a grande do lado de fora começou a utilizar. Ou seja, sem querer, foi bom para a célula grande não destruir aquela pequenininha. E em função disso aí, a pequenininha começou a trocar substâncias com a grande. E a grande começou a ter vantagens por causa dessas substâncias que a pequenininha fabricava. E então, em vez de destruir a pequena, a célula grande começou a proteger a pequena. E elas começaram a trocar favores, aonde a pequenininha fabricava moléculas que a grande precisava e a grande começava a proteger a pequena para ela não ser destruída na natureza. Assim, se criou uma relação de simbiose, uma relação de convívio entre essas duas, onde uma protege e a outra ajuda energeticamente a maior. E assim elas passaram a conviver. Como é que a gente sabe que essa teoria é verdade? Porque na verdade já se procurou um monte de evidências e foram encontradas as seguintes. Essa celulinha pequenininha que ficou engolida lá dentro, ela tem DNA próprio, tem ribossomos próprios, tem membrana plasmática própria, ou seja, ela é igual a uma bactéria. Então, essa pequenininha que está lá dentro, ela no passado era uma bactéria. Hoje, ela é considerada uma organela celular que convive com a outra e as duas se ajudam. Só que faz tanto tempo e é tão importante essa relação que se a gente tentar separar elas hoje, tirar aquela organelinha que está lá dentro e deixar ela viver sozinha na natureza e deixar a grande sem aquela organela, as duas vão morrer. Então, quando acontece isso, essa relação não pode ser mais desfeita. Então, quais foram as organelas formadas por endossimbiose? Quais foram as organelas que foram produtos de uma fagocitose que deu errado, de um processo de engolimento que não funcionou? As organelas que passam por esse tipo de processo são as mitocôndrias, que são aquelas produtoras de energia, e os plastos, também chamados de plastídeos, dos quais o mais famosão de todos é o cloroplasto. Então a gente pode dizer que lá no passado o mitocôndrio e o cloroplasto eram bactérias que viviam sozinhas na natureza, mas bem no passado. Então, essas duas aqui têm DNA próprio, têm ribossomos próprios, fabricam suas próprias proteínas, elas tinham vida própria. Então elas têm como inclusive sofrer transgenia, pelo fato de elas terem seu próprio DNA. Sendo assim, cada uma dessas organelas vai ser analisada isoladamente e separadamente. E cada uma delas tem um tipo de papel próprio, específico próprio de cada uma dessas organelas aí.